Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligado aqui na BMC News. Seja muito bem-vindo ao BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro e as principais notícias repercutidas hoje com o nosso time reduzido, eu e Alexandre Cabral. Vamos aos destaques do programa de hoje. Por reeleição, o governo pressiona Petrobras a assegurar preço dos combustíveis. E ainda, economistas da época do Plano Real anunciam apoio ao ex-presidente Lula. E aí, será que é bom ou não? É agora aqui no BMC Market. Daqui a pouco a gente vai discutir exatamente isso daí. O Cabral vai falar se acha que é uma boa ou não. E o nosso convidado também de hoje, a gente não tem o ganho, mas a gente tem um convidado também vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Já deixa a sua mensagem aí que a gente vai discutir. O Banco Central Europeu considera que os juros básicos na zona do euro ainda estão bem abaixo da taxa neutra. E por isso vai ser necessário apertar mais a política monetária nas próximas reuniões do comitê. As considerações foram divulgadas na ata do encontro que ocorreu entre os dias 7 e 8 de setembro, que marcou o aumento de 75 pontos base dos juros. A entidade ressaltou, porém, que há incerteza quanto ao juro neutro, aquele que, em tese, não comprime nem estimula a economia. Segundo a ata, essa taxa é discutível e difícil de mensurar em tempo real. Ainda que espere mais aumentos de juros, o documento reforça a comunicação de que a alta de 0,75 ponto percentual em setembro não vai ser necessariamente repetida nas próximas reuniões. O BCE, diz a ata, seguirá dependente, então, de dados. A gente vai agora trazer aqui o Alexandre Cabral, que já está aqui ao vivo no estúdio. Boa tarde, Cabral. E tamo junto dessa vez de novo, é isso assim, ó, de lado? Agora é nós, Tobogã. Tobogã dominando geral. Fecha essa porta aí, a gente chama X-Tudo, Egg, Torresminho, Pagode. Nada aqui de música clássica, não rola. Tudo bem? Beleza, Cabral. Tranquilo. E você viu aí a notícia que eu trouxe aí do BCE. Do Banco Central Europeu que considera... BCE tem um problema eterno, mano. Eterno é exagero, meu, pelo amor de Deus. Mas ele tá com um problema. E aí, inflação de 40 pro CNPJ, inflação de 10 pro CPF e economia indo em ruínas devido a uma guerra. Então, complicado. Agora, dizer que não vai sumir 0,75 de novo vai depender muito de dados que vão sair até a próxima reunião, né? Uhum. Então, o tempo vai ser o senhor da razão. Mas é uma vida muito complicada, muito, muito. Até o próprio BCE hoje de manhã falou sobre a Itália, que a Itália ela tem que fazer o trabalho dela internamente também, que só o BCE não consegue ajudar. Então, o problema não é só o BCE como um todo, é como ele vai atingir alguns países dependendo da decisão que ele tomar. Vai ter que aguardar ainda mais um pouquinho. Para decidir sobre juros, sim. Tá. A gente vai ver aí. Tem também outra informação que eu queria discutir com você, Cabral, que é sobre os membros da diretoria da Petrobras que receberam uma sinalização do governo Bolsonaro para que não haja reajuste no preço dos combustíveis até a realização do segundo turno das eleições em 30 de outubro. A informação ela foi revelada pelo portal G1 e depois confirmada pelo jornal O Estado de São Paulo. Essa pressão sobre a petroleira foi ampliada depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP+, anunciou o corte na produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia a partir de novembro, que já provocou alta dos preços no mercado internacional. Esse é o maior corte desde abril de 2020, quando a pandemia de Covid começou. Em tese, pela atual política de preços, de paridade de preços, a Petrobras ela deveria repassar o aumento de custos com a compra do petróleo para os valores cobrados no mercado interno. O corte no preço dos combustíveis realizado nos últimos meses, porém, se transformou em bandeira política do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. Ô Cabral, o presidente pode tomar esse tipo de decisão em época legalmente de não, mas debaixo do pano só Deus sabe. Mas legalmente não, Petrobras tem vida própria.
Ele é o maior acionista, mas depois da lei das SAs do governo Temer, ele não tem nenhum poder de forma individual. Então, significa que o conselho, junto com a diretoria, tem que aprovar. Então, de forma teórica... Que porra é essa, maluco? O maluco tá respirando no meu ouvido. É teste. Eles deixaram... Vocês viram isso? Que isso, maluco? Fala aí. O que tá acontecendo nos bastidores dessa BMC? Deixa eu tirar isso do ouvido. Eu não vou usar isso agora, deixa eu tirar isso do ouvido. Então, teoricamente, não deveria. Se fez pressão, eu não duvido, mas não consigo afirmar nada. Preço, se teve a mesma coerência na queda, tem que ter a mesma coerência na alta. Então, teoricamente, o preço do diesel está defasado em 43 centavos e da gasolina em 31. Tem que subir isso tudo? Não. Deixa uma margem de erro que é compreensível para a oscilação do dia a dia. Então, de forma teórica, deveria sim subir o preço da gasolina e principalmente do diesel, que está bem defasado. Mas vamos falar entre nós. Boca da eleição, 24 dias... Vai fazer que nem Dilma, vai aumentar administrado depois que passar a eleição. Esquece. Esquece. E o problema também é que a gente tá no Brasil, né? E aí tem aquele negócio, né? Um faz, outro também faz, e aí vira essa zorra, né? Então, infelizmente no sentido, se fosse uma empresa livre, ok, subiria, mas não acredito que suba, não. Só depois das eleições, com provável. A gente vai ver isso daí, né? O Felipe Lippe fez uma pergunta aqui, Cabral. Na sua análise, caso o Bolsonaro ganhe a eleição, você acredita que podemos ver a Bolsa valorizar, isso é, a volta de gringo para o Brasil? Espero eu que sim. Gringo já começou a voltar aos poucos para o Brasil. Eu não estou com a tabela 100% pronta, mas tiveram alguns números de dias muito bons. Ele voltando bem em outubro. Então, teoricamente, sim. Eu acredito que com Bolsonaro eleito, a Bolsa deslancha, e com Lula eleito, no primeiro momento, eu não consigo ver muita queda. Mas não quer dizer que não tenha quando ele der os passos seguintes, principalmente até agora, que ninguém sabe quem vai ser o PG deles, né? Boa. Pessoal, eu não ouvi você falando o final, porque gritaram no meu ouvido. Também tira essa droga do ouvido, mano. O cara lá tá atacado. Quem é? Jovem Aprendiz. Consegui. E Renata. E Marlene Matos. Mas ok, vamos lá. Já que a gente tá nesse assunto, a gente vai continuar falando sobre economia, vamos falar também sobre política junto, porque a gente tá trazendo agora um convidado que eu gosto muito, Miguel Daoud, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos, parabéns aí pelo programa, estava ouvindo a conversa de vocês, muito bem colocada, descontraída e interessante. Boa tarde aí para vocês. Obrigado, Daoud. Eu queria já começar, Daoud, perguntando justamente sobre essa questão aí, sobre a Petrobras, né? A gente já viu aí ex-presidentes tentando mexer aí com a questão dos preços da Petrobras, isso não é nenhuma novidade, mas aí surge agora essa denúncia, entre aspas, do G1 e do Estadão, falando justamente dessa questão que o Bolsonaro pediu para segurar. Isso teoricamente não é bacana, mas também ninguém vai assumir alguma coisa desse tipo, né? Aliás, nenhum governo assumiu, né? Daniel, não é bacana para a Petrobras, evidentemente, né? Porque se existe essa defasagem de 40 centavos, em média, sobre o diesel e também de 30 e alguma coisa, eu estava ouvindo vocês comentarem sobre a gasolina, é evidente que não há. Uma das investigações aí que eu fiz a respeito disso, quanto à fala do Bolsonaro, não tenho dúvida que ele deve ter, né? Ele está aí se movimentando
para vencer essa eleição no segundo turno, está liberando negociações de dívidas da Caixa, está liberando recursos nesse momento, antecipando o pagamento de Auxílio Brasil. Ele tem essa prerrogativa, está fazendo isso. E é evidente que ele pode ter dito à Petrobras para não elevar os preços dos combustíveis. Uma coisa que essa tábua econométrica da Petrobras tem que ser levada em consideração é o preço, a valorização do real, né? Quando você olha a valorização do real e contrapõe com a valorização do petróleo, você percebe que existe um espaço, existia um colchão que a Petrobras tinha de não repassar os preços nem reduzir muitos preços, tinha uma margem de segurança. Então, portanto, nós deveríamos insistir para que os institutos e as pessoas que acompanham essa defasagem divulgasse nesse momento se há ou não essa defasagem contrapondo com a valorização do real. Isso é muito importante. Caso contrário, é evidente que a Petrobras, da forma como o presidente no passado tentou mudar a mecânica, né, de você aumentar ou diminuir o preço do combustível, é evidente que ela vai segurar e não vai aumentar, Daniel. Eu não tenho nenhuma expectativa que ela vá reduzir. Perfeito. Cabral, quer perguntar? No caso reduzir, não, no caso aumentar, né? Aumentar o preço do diesel e aumentar o preço da gasolina. Isso, na verdade, tinha que ser feito, mas esquece. O que ele pode dar de desculpa é que são 2 dias só que está acima, então vamos esperar um pouco mais a tendência. Mas, para mim, é uma desculpa bem da esfarrapada. Olha, eu vejo, né, quando a gente separa a questão política, que eu analiso muito, e a questão econômica, qual é a capacidade disso de influir na eleição nesse momento? Na minha opinião, quase nenhuma, né? Quase nenhuma, porque a polarização entre Lula e Bolsonaro, ela não está concentrada nessa questão do aumento dos combustíveis, na inflação, né, que já ocorreu e já prejudicou. Ela está concentrada na questão ideológica, né? Hoje as pessoas mais pobres que apoiam Lula têm um recall que foi Lula, e hoje as pessoas que pensam que a solução, né, da nossa democracia seria de outra forma, não vai mudar, né? O que eu vejo que mudaria é se nós questionássemos, né, o que aconteceu com o Brasil nesse momento, quando nós temos um candidato que está liderando as pesquisas, que no passado envolvido diretamente ou indiretamente no maior esquema de corrupção do planeta, né, ficou preso 2 anos e hoje vem disputando, né, a eleição. Está na frente, o Lula está na frente. Essa história de pesquisa, ou fazer CPI de pesquisa, isso vai ser um tremendo tiro no pé. Cara, por que vai ser um tremendo tiro no pé? Porque lá você não tem só a situação, você também tem a oposição, né? Eu só andei conversando com algumas pessoas, as pessoas dizem assim, eu volto lá no assunto da Petrobras, né? As pessoas dizem o seguinte, não, o Bolsonaro teve sorte de que as pesquisas mostravam ele com 34%, porque isso levou as pessoas, os antipetistas, né, o antipetismo, a ir votar. Então, quando você olha votos brancos e nulos em relação à eleição de 2018, diminuiu 50%. Então, mostra que as pessoas foram votar porque não queriam o Lula, né? Agora, vocês imaginam que se a pesquisa mostrasse Bolsonaro na frente, essas pessoas iriam votar? Não. Eu não estou dizendo que isso é intencional ou não. As mesmas armas que se tem contra as pesquisas a favor de Bolsonaro, contra Bolsonaro, se tem as mesmas armas contra as pesquisas a favor de Lula. Então, precisa tomar muito cuidado, porque CPI vira palanque político, e palanque político você não sabe como controlar, né? A gente viu a CPI das vacinas e isso acabou levando
a tudo, quer dizer, nenhuma comprovação efetiva dos crimes cometidos. Então, no caso aí da decisão da Petrobras, eu vou segurar o combustível porque vai ajudar na campanha, eu tenho a minha dúvida. Eu, se fosse assessor da campanha desses presidenciáveis, eu faria diferente. Eu acho que nós temos que mostrar uma empatia com o momento que o Brasil está vivendo. Um Brasil que tem muitas pessoas passando fome, muitas pessoas na pobreza, o Brasil que as pessoas estão no subemprego, quer dizer, hoje a taxa de emprego, ela avalia outros trabalhadores. Então, mostrar que você sabe o sofrimento dessas pessoas que está refletido na votação do Lula. E isso sim se ganha eleição. Agora, vai fazer CPI, vou segurar o preço do combustível, vou liberar isso, na minha opinião, não muda absolutamente nada. Uma estratégia talvez não muito boa aí por parte do Bolsonaro nessa reta final. E até, Daúde, eu queria comentar com você sobre o apoio dos Antes disso, deixa eu só fazer sobre o CPI, só para não matar o tema CPI. Diga. Qual é a chance da CPI ter sucesso esse ano, considerando que os deputados ainda estão na rua, tanto é que só o Senado está trabalhando, os deputados estão quietos ainda estão nas bases aí tentando ajudar os governadores e o presidente, e depois é Copa? Nenhuma. Quanto vai ser essa CPI? Essa CPI eles querem criar um palanque. Eu vi agora há pouco que o Arthur Lira, ele dizia que a partir da semana que vem vai votar a CPI. Tem outras CPIs lá que poderiam ser votadas, que poderiam começar. Querem criar um palanque, né? Agora, só que esse palanque não vai agir a favor de Bolsonaro. Infelizmente, não vai agir. Porque você sabe que essa polarização, ela, na medida em que você usa instrumentos que polarizam mais, você tem uma diferença, né? Eu particularmente, sinceramente, viu, Cabral, eu não gosto disso, não. Eu acho que quem gostaria, né, que o Bolsonaro vencesse a eleição como eu, adotaria outra estratégia, porque nós estamos falando de antropologia e sociologia. A gente sabe que todos gostam de ver o circo pegar fogo, mas ninguém quer ficar com o palhaço. Então, muito cuidado. É bem isso que você falou, é estratégia. Às vezes falta uma boa estratégia e às vezes fica um desespero aí no final que não é legal. Mas, Daúde, até falando em estratégia, não sei se isso muda alguma coisa, mas apoios às vezes são fundamentais. Agora, vindo de outro lado, às vezes, talvez não espante ou talvez espante, porque saiu aí a informação de que os economistas Edmar Baixa, um dos pais aí do Plano Real, Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda... Um dos pais do Plano Real. Também, né, de Fernando Henrique Cardoso, divulgaram nota declarando que vão votar no Lula no segundo turno. Peste Arida junto. Os economistas Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, Pércio Arida, economista que participou da formulação do Real, já tinham anunciado essa opção, e ontem também o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso, eu não diria muda a eleição, mas dá peso pro Lula? Olha, vamos analisar sobre um aspecto mais sociológico, né? O apoio que o Bolsonaro tem é um apoio que tem qualidade, né? Tem o Sérgio Moro, tem o Dallagnol, tem governadores, tem vários parlamentares, né? Parlamentares eu não gosto de incluir nessa história, porque parlamentar não está lá para resolver o problema do Brasil, está lá para resolver o problema deles, né? Vamos pegar o Sérgio Moro, Dallagnol, outras personalidades que têm qualidade, né? Pessoas que combateram a corrupção, então estão enxergando, num cenário mais para frente, um governo do Lula com dificuldade, evoluindo para um socialismo que eu acho que no Brasil não tem espaço para isso. No caso do Lula, esses economistas, que a população também são economistas ilibados, pessoas competentes. Mas eu volto a insistir para vocês, isso não muda absolutamente nada, mesmo os governadores.
a influência é muito pouco. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. O apoio da Simone Tebet, que teve Simone Tebet e Ciro Gomes, no caso, ele não está pondo a cara assim o partido, isso ajuda? Pode transferir votos? Eu, ontem, conversei com um político experiente, ele disse que não, que isso é muito relativo. Então, esses apoios são importantes, né? Mas não muda muito o cenário, porque o eleitor brasileiro hoje, ele não está pensando nessas pessoas, ele está pensando na sua barriga, no seu bolso, no seu emprego, e quem que vai ser melhor. E quem convencer que vai ser melhor, sem dúvida nenhuma, vai ganhar a eleição. Mas a pergunta, a página 2 dessa pergunta, por que Edmar Baixa, Pérsia Arida e etc. apoiariam Lula, que teoricamente vai estourar teto dos gastos, isso já é público, teoricamente vai intervir na Petrobras, e o resto a gente não sabe de mais nada do mundo econômico dele. É uma caixa preta. Bolsonaro a gente pode não concordar, mas a gente já sabe o que ele pensa. Pensa A, B, C e D, programa detalhou, é isso. Lula a gente só sabe 2 tópicos, que os 2 são ruins e não sabe o resto. Então, o que levaria, ou não falar nada, fingir que não existe essa eleição? Pô, Edmar Baixa não precisava falar de eleição. Pérsia Arida um pouco, ele trabalhou em banco, mas Baixa, Pedro Malan, já estão de boa, estão trabalhando com consultoria. Por que eles iriam pro Lula? Eu vou te dizer por quê, e vou antes de te colocar essa questão do teto de gasto. Cabral, como é que vai fazer o ano que vem? Foi dado um cheque especial este ano. O ano que vem nós estamos vendo a inflação caindo, né? Os gastos não podem, né, de acordo com o teto de gasto, superar o que se gastou em 2022, acrescido da inflação que está caindo. Essas despesas que foram contratadas agora em 2022 não cabem no teto de gasto do ano que vem. Não cabem. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você pega o orçamento, né? Qual que é o orçamento hoje do Brasil? 94% em 2023 são despesas obrigatórias. Você não tem como mexer. 6% são as despesas discricionárias, onde quase 40% estão comprometidos com as emendas parlamentares. Para investimento num país com PIB de 10 trilhões, que você precisaria, no mínimo, para ter um crescimento sustentável de 25%, você tem só 20 bilhões. Então não tem saída. Como é que você vai fazer? Você vai baixar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, dizendo que a guerra da Ucrânia, que a pandemia, e aí você vai liberar para gastar fora do teto de gasto? Que dá na mesma? Outra coisa, você tem hoje uma dívida, não, mas a nossa dívida tem que é a regra de ouro, né, que está dentro, está lá dos parâmetros, você consegue. Agora, será que nós vamos conseguir baixar essa taxa de juros a tempo? Hoje a nossa taxa de juros tem quase 8%, 9% de juro real. Uma coisa é você pagar uma dívida com 8% de juro real, e a outra coisa, que na taxa implícita, ela chega a quase 20%, que é o custo da rolagem da dívida, né? É diferente da dívida que os Estados Unidos têm, que tem juros negativos, que a Europa tem, que tem juros negativos, que o Japão tem, que tem juros negativos. Então, a nossa dívida, mesmo sendo 60%, 70%, você tem uma taxa muito pesada que acaba onerando muitos custos de juros, que nós vamos gastar 600 milhões esse ano, né? Aí você pergunta, como é que nós vamos governar? Você tem promessas, tanto o Lula quanto o presidente Bolsonaro tem promessas lá atrás, né? De que vai fazer o mundo e o fundo para agradar. Como é que você vai fazer isso? Não tem jeito, não adianta nós nos enganarmos. Então, esse é um ponto. Agora, por que Pérsia Arida, esses economistas e essas pessoas que estão apoiando o Lula não querem Jair Bolsonaro, né? Eu não vou dizer que é a minha opinião, hein? Certo? Porque a gente precisa tomar cuidado com o que diz, porque as pessoas confundem muito.
Tem uma conversa que diz assim, você já ouviu, o Cabral, pergunto para você, que querem mudar a composição do Supremo? Querem aumentar o número de juízes do Supremo? Não. Projeto que está, tem um projeto na Câmara que quer aumentar a composição do número do Supremo. Aumenta, sai de 11 para outro número, para cima. Para quê? Você quer aumentar. Que vai ser agora, né? Você quer ter o controle, tá certo? Para que você quer o controle do Supremo? Para quê? Aí, o que aconteceu na Venezuela com o Hugo Chávez? Fez isso. O que aconteceu na Hungria com o que está lá? Fez isso. Então você muda o equilíbrio democrático de um país colocando em risco. Eu acredito, e conheço relativamente bem, que o questionamento do Bolsonaro ao Supremo se deve à questão de liberdade de expressão. Não que queira mudar o Supremo por alguma coisa, mas na cabeça dessas pessoas corre isso. Então, eu não vou deixar você sem resposta, eu não concordo com isso, já disse aqui mais de uma vez, né, eu procuro transmitir uma percepção para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, porque é impossível, Cabral e Daniel, nós entendermos que Lula possa ser o presidente do Brasil fazendo o que ele fez no passado. Eu não vou nem entrar no mérito, ficou preso e hoje vem no braço, tentando vir com apoio popular e o apoio dessas pessoas. O que passa na cabeça dessas pessoas, a Carta da Democracia, apoiar isso, é exatamente essa preocupação. Agora, o Bolsonaro deu a entender que faria isso, muitos movimentos ocorreram, né? Naquele 7 de setembro. Então, tem uma certa... Por que o mundo fica preocupado? Né? Pessoas, personalidades. Agora, o que ele tem que fazer? Tem que desmistificar isso. Tem que mudar. Dizer, não, eu não vou fazer nada disso. O que eu quero é governar. Porque agora teve a pandemia, teve a Ucrânia, lá atrás teve Brumadinho, fatos que impediram ele de governar. E hoje quem não deixou ele governar foram os governadores do Fica em Casa. Quer dizer, então, a população e as pessoas esperam uma resposta dele nesse sentido, né? De que vai, sim, ter uma orientação. Então, eu estou falando aqui o que eu diria se pudesse diretamente para ele. Não sou a favor do Lula, vou deixar muito bem claro para que as pessoas possam entender. O que eu estou dizendo é uma coisa que nós temos que refletir e cobrar. Porque se você gosta de um determinado candidato, você não pode ser hipócrita e medíocre de achar que ele não faz porque não deixam ele fazer. Não é bem assim. Eu gostei muito dessa análise que você fez, Daúde, porque a gente estava falando exatamente ontem sobre isso aqui no programa, porque essa questão do Bolsonaro de agir, às vezes, da forma como ele quer, de bater a mão na mesa, para não falar outra coisa, mas de ser impulsivo da forma como ele faz com que muita gente acabe se afastando dele, mesmo, por exemplo, querendo votar nele, porque não quer o Lula, mas acabe votando nele. E eu até falei que achava muito essa coisa das pesquisas, ok, pode ter erros gravíssimos na pesquisa, com certeza, mas que muita gente acabou votando no domingo pro Bolsonaro justamente porque não queria o Lula. Ou seja, muita gente não quer o Lula, só que às vezes esse jeito impositivo do Bolsonaro afasta muita gente. Eu acho que nesse ponto ele acaba afastando muitos eleitores. Eu vi isso, inclusive ouvi isso na realidade ontem na Rádio Bandeirantes, de uma outra comentarista falando exatamente isso. Então muita gente que gostaria de votar em Bolsonaro não vota porque acha essa imposição dele muito difícil e não dá para às vezes entender se ele vai fazer alguma coisa impositiva demais, né? Eu reforço isso. Eu
Quem conhece o presidente Bolsonaro, eu conheço antes da eleição, né? Eu não tinha assim, um relacionamento, mas conheço o presidente e é o jeito dele, é a característica dele. Tanto que quando as pessoas criticam o que ele faz, eu mesmo, né, no passado, sabia que ele tinha essa característica. Agora, o que aconteceu naquele momento? Nós vimos de um Brasil arrasado, né? Um Brasil com a corrupção, pessoas sendo presas, empresárias, empresas fechando. E surge o Bolsonaro com uma bandeira do Brasil, dizendo que vai defender a democracia, vai acabar com a corrupção, não vai ter uma relação com o Congresso promíscua como se tinha no passado. É evidente, né, que esse é o nosso candidato. E ele não está sendo sincero. Ele foi sincero e está sendo sincero. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas por que o Bolsonaro está aliado ao Centrão, que leva 40 bilhões enquanto não tem dinheiro para educação, para saúde, para um monte de coisa? Vocês lembram quando o Arthur Lira disse que tinha um botão na mão que ele poderia apertar, que era... Você apertava esse botão, você abriria as CPIs, né, que hoje tem quase em torno de 140 pedidos de CPI contra o Bolsonaro, que ele abriria essa CPI. Aí o Bolsonaro falou, peraí, eu não vou sobreviver se esse cabra aí apertar o botão. Aí teve que fazer um entendimento com o Centrão, que é esse entendimento que está aí. Agora eu pergunto, como é que vai ficar o ano que vem se ele for eleito? Vai continuar esse entendimento? Vai manter o teto de gasto? Vai investir? Vai conseguir pagar o 13º para as mulheres? Vai conseguir dar outros recursos que estão sendo prometidos diante da limitação orçamentária? A gente sabe que 2022 foi um ano em que a inflação acabou ajudando muito a arrecadação. Porque uma coisa é a arrecadação, outra coisa é teto de gasto. Então, as dificuldades são muito grandes. Diante desse cenário, eu espero que fico muito tranquilo com esses apoios do Zema, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, do Caiado, esses governadores, Sérgio Moro, Dallagnol, porque são pessoas que sabem que Bolsonaro não vai pensar, não vai fazer o que outros estão pensando que ele faria. Deixa eu fazer uma pergunta. Dá tempo para Bolsonaro ganhar 6 milhões de votos em 28 dias? Então nós estamos fazendo uma conta aí de 6 milhões, 3 milhões e 14, 500 mil votos ao dia, isso? Não, menos. Sei lá. Dá tempo dele pegar esses 6 milhões de votos? Vamos ver o seguinte, Cabral, a diferença foram 6 milhões de votos, né? Simone Tebet e Ciro Gomes tiveram aí em torno, acho que de 8 ou 9 milhões, não é isso? Qual é a capacidade que... É isso mesmo. Foi em torno disso. Qual é a capacidade que eles têm de passar voto para o Lula ou para o Bolsonaro? Vai dividir. Vamos imaginar que Lula, pela característica desses dois, de Simone Tebet, né, e Ciro Gomes, consiga pegar 60% desses votos, né? Nós temos aí em torno de mais ou menos 3 milhões de votos que poderiam vir das pessoas que teriam que votar, né? As abstenções nós temos um número muito grande. Então, pelos meus cálculos, partindo do princípio que tudo isso, quer dizer, a maior pesquisa que nós tivemos foi a urna, tá certo? Agora, se a gente achar que a urna, como alguns estão achando, que houve fraude, então aí não dá nem para fazer cálculo, né? Considerando a eleição como uma pesquisa, nós percebemos que as coisas estão bem ali juntinhas, né? E como é que você pega voto dessas pessoas, né? Porque a eleição é polarizada, a gente sabe que grande parte dos eleitores de Lula não vão mudar de voto e de Bolsonaro também não vão mudar de voto. O que teria eram os votos da Simone e do Ciro, as pessoas que não foram votar, fazer com que elas vão para a votação
e brancos e nulos diminua a margem. Então, nesses cálculos, pela diferença desses 6 milhões de votos, você teria uma eleição muito equilibrada no segundo turno, né? Aí você tocou no ponto que eu vou aqui dizer. Eu gostaria até que vocês me ajudassem a dizer se eu estou certo ou não. Aí você entra com oba-oba sobre a pesquisa. A pesquisa é falsa. Então, peraí, se eu sou bolsonarista, a pesquisa é falsa, eu não vou votar. Eu estou tranquilo. É o que vai chamar a atenção a CPI da pesquisa. Então, qual é o parâmetro que nós vamos ter? Nenhum. O Instituto votou com uma pesquisa, o Bolsonaro está na frente. Aí eu concordo. Votou que o Lula está atrás, eu não concordo. Ou concordo. Então, você tira, né, apesar de que as pesquisas hoje não têm tanto fundamento em função dessa polarização, você acaba tirando um pouco aquilo que poderia levar as pessoas a votar, uma vez que a decisão dessa eleição vai depender disso. Eu só vou falar mais uma coisinha. Tem tempo de explicar um pouco essas pesquisas ou não? Pode. Até 2 horas. Não, então vamos lá. Como é que é feita a pesquisa? Você tem pesquisa em fluxo, né? É aquela que o sujeito passa na rua, aí o pesquisador vai lá. Eu acho que não sei se aconteceu já com vocês ali na rua direita, vocês passando ali, não tem umas mocinhas que fica com uma planilha? Quando não tem eleição, você passa ali e você nem quer saber, né? Você fala, não, obrigado, tal. Agora, com a eleição, as pessoas sabem que são pessoas que estão fazendo pesquisa, então falam, pessoal, vamos lá responder a pesquisa. E se oferece para fazer pesquisa, né? Então, você acaba distorcendo um pouco. A pesquisa por telefone, né? É uma, e a outra é aquela, a pesquisa que você faz por outros critérios, né? Agora, como é que você estabelece a massa que você vai utilizar para retratar a população do Brasil nessas pesquisas? Você usa dados de quem? Do IBGE. Nós não temos dados do IBGE. Tudo defasado. Então, a amostra que você está pegando é uma amostra que não coincide com as divisões econômicas e sociais da população. Então, aí você tem uma defasagem, né? Os critérios adotados para levar a uma conclusão, que é aquela que a gente quer saber se está na frente a tendência, elas estão distorcidas. E isso acaba tendo erro nessas pesquisas. Isso é matemático. É que se chamarem o IPEC lá, o Datafolha, eles vão dizer isso na CPI. Agora, toda essa discussão no momento em que os candidatos precisariam, principalmente, porque é a base do Bolsonaro que vai levantar essas pesquisas, que está precisando convencer as pessoas, Cabral, como você colocou, como é que nós vamos convencer, né? O Bolsonaro ganharia se não houvesse as pesquisas. Não, mas teve a eleição e foi confirmado na eleição. Não, mas o voto é falso. A eleição está fraudada. Então você causa uma confusão que aquilo que poderia ser favorável, como foi no primeiro turno, acaba se desfazendo. Então fazer CPI agora é um tiro no pé. Manda a polícia investigar. Outro dia eu ouvi do líder do governo dizer que muita gente fez isso para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Manda a CVM investigar, né? Então, basicamente... Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Bolsonaro está investindo muito para ter... Nordeste, eu acho que para ele é meio assim, que causa quase perdida. Ele pode até tentar algo, mas... não sei até quando ele vai conseguir evoluir. Ele tem que evoluir no terreno que ele domina em cima do inimigo. Que olha Minas Gerais, que tem o Zema, São Paulo, Rio, etc. A minha dúvida é, qual é o poder de convencimento de um governador estadual eleito, Zema e Castro no Rio, para fazer com que eleitores que não estavam em Lula, que estavam qualquer coisa, menos Lula, migre para Bolsonaro
num segundo turno que não tem eleição estadual. Então, do tipo, poxa, não precisa votar em mim de novo. Vai lá e vota por mim, Bolsonaro, que eu acho que vale a pena. Eu tenho essa dúvida. Eu acho esse trabalho mais fácil para Tarcísio do que do tipo, vote em mim, em Bolsonaro, levante de casa, vai até teu colégio lá, vote nos dois, do que Zeme, Castro e Ratinho, considerando os outros três. Como é que funciona isso na prática? Tem mudança muito para segundo turno? A pessoa que só tem presidente vai, quando é governador e presidente fica mais fácil? Sabe como funciona isso? As outras eleições? Sim. Na realidade, você pega São Paulo, é evidente que São Paulo pode ser considerado um ponto fora da curva, porque São Paulo tem uma rejeição, principalmente no interior de São Paulo, muito grande pelo PT, né? Então é mais fácil você, né, nesse momento, tanto que o Tarcísio tinha mais votos, porque era estranho você ter o PT na frente e o Tarcísio atrás, né? Mas a eleição, ela confirmou que o Tarcísio estava na frente. Então, aqui é mais fácil e que deveria ser mais divulgado e mais investido em São Paulo, porque estão 33 milhões de pessoas, do Brasil, eleitores. Minas Gerais, Zema não vai participar, porque já está eleito, mas o perfil socioeconômico do mineiro, principalmente ali na região do Vale do Jequitinhonha, né, a população ali é uma população muito pobre que, evidentemente, estaria com Lula, né? Então, dificilmente você mudaria. Rio de Janeiro tem uma estabilidade, sempre teve, muito grande. Não sei se Castro vai conseguir, né, mudar mais votos, uma vez que ele teve uma votação expressiva. Eu não vejo assim grandes possibilidades, né, de você fazer com que os governadores possam mudar o voto a ponto de ser uma decisão, a ponto de gerar uma decisão mais significativa. Mas eu investiria em outras coisas. Eu investiria em você falar com a população, criar uma empatia e mostrar o que você pode fazer, né? Agora, CPI, Supremo, urna falsa, erro, essas coisas que ficam circulando por aí. Até ouvi um vídeo outro dia discriminando os nordestinos, né? Que nordestino que vota no Lula. Porra, cara, isso é de uma boçalidade, né? Tremenda, né? Você não consegue. Como é que você vai? Quantos nordestinos tem em São Paulo? E o Nordeste é um povo mais alegre, é um povo feliz, é um povo... Não, me ajudem a entender essa lógica. Qual é essa lógica? Perfeito. Boa, Daúde, obrigado. Excelente conversa aqui. Atrás do outro programa. Olha, se vamos ficar aqui mais um pouco. Se pudesse, eu faria isso. Não vou fazer campanha aqui, não. Eu não sou lulista, não, hein, gente? Eu sou sincero e quero dizer isso. Não, com toda certeza, não. Eu adoro te entrevistar, Daúde, é sempre muito bom. Obrigado mais uma vez aí pela conversa. Grande abraço e volte mais vezes, por favor. Obrigado a você, Daniel Cabral, foi um prazer, aos nossos amigos que estão nos assistindo. Obrigado. Valeu, Daúde. Valeu, Daúde. É isso aí, gente. Conversamos com Miguel Daúde, analista de economia e política. Eu preciso dar um intervalo, senão vão me matar. A gente volta já já. Até já. Vai começar a demitir. PMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui para mais um bloco do BMC Market nesta tarde. Cabral, queria até dar destaque para o pessoal que não assistiu essa entrevista com Miguel Daoud, para que volte aí o vídeo e assista. Muito boa a análise do Daoud, ele que conhece muito bem o mercado aí, já está há muitos anos falando sobre isso. Ele fala de economia, fala também de política e fez uma excelente análise agora aqui no programa. Cabral, vou falar também, aproveitando que a gente estava falando nesse assunto, mas eu queria saber a sua opinião, porque o Goldman Sachs, um dos gigantes aí de Wall Street, vê o ex-presidente Lula, do PT, como favorito para vencer as eleições no Brasil, apesar da margem apertada ante o seu rival, o presidente Jair Bolsonaro, do PL. No entanto, há uma expectativa de que o petista se mova mais ao centro e detalhe suas propostas sobre a ótica econômica e, em especial, sobre a questão fiscal, de acordo com o diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos. Em entrevista ao Estadão, o diretor diz que Lula fez uma campanha muito do tipo: acredite em mim, você me conhece e eu não preciso dizer o que eu vou fazer. E que isso basicamente não traz informações sobre quem vai ser o próximo ministro da Fazenda. Abre aspas. A gente sabe que o PT e o Lula não gostam do teto de gastos, mas ninguém se deu ao trabalho de formular o que seria o substituto. Fecha aspas. É bem aquilo que você falou, né, o Cabral, é aquela questão justamente dele ter duas propostas, mas ainda não ter o resto, e mesmo assim o que apresentou não foi legal até agora. O que eu vou falar aqui, vão me chamar de esquerdopata, de vai para Venezuela, mas normal, é só não dar bola. E etc. Eu já falei 612 vezes. Todo mundo sabe que eu votei no primeiro turno. Todos sabem. Quem assiste esse programa pelo menos uma vez por semana já escutou em quem eu votei no primeiro turno. E eu não quero Lula no segundo. Isso é fato.
É fato, não minto para ninguém. Mas eu acho que, diferente da grande maioria, Lula vai vir para fazer um governo não tão maluco que nem muita gente está dizendo. Por quê? Porque se ele fizer um governo maluco, ele daqui a 4 anos, o PT perde poder e nunca mais volta. É a última tentativa do PT mostrar algo. Então, eu não quero Lula, não gostaria nunca de ver Lula meu presidente nos próximos 4 anos, de verdade que eu não gostaria. Mas se ele é eleito, eu não acho que ele vai fazer um governo tão ruim. Porque é algum modo que ele tem de tentar minimizar o efeito Bolsonaro, que sem dúvida Bolsonaro faz um poder de repassar votos, que é uma coisa extraordinária. Ele elegeu senadores, ele elegeu deputados. A pessoa nem sabia que estava votando, digitou o número lá, porque Bolsonaro falou que é bom, ok? Então, eu diferente da maioria, eu acredito que Lula seja um Lula 1, que ele tente fazer um trabalho razoável para tentar minimizar o efeito de Bolsonaro a médio e longo prazo. Continuo dizendo, não quero Lula. Não quero ele meu presidente nos próximos 4 anos. Mas eu, diferente da grande maioria que não vota em Lula, não acredito que seja esse bumba meu boi. Porque é a última chance que eles vão ter recente de tentar minimizar Bolsonaro. Porque senão Bolsonaro reeleito vai ser difícil pegar essa vaga para frente. Porque você não tem nenhum grande nome na oposição. Repara, todo mundo que tentou ser oposição ao Bolsonaro perdeu. Então você não tem nenhum grande nome do outro lado que poderia vir. Ainda dependemos, a esquerda, né, ainda depende de Lula com quase 80 anos. Então, não quero Lula, mas diferente de grande maioria, eu não acredito nesse bumba meu boi total. E outra, né? Ele não vai ter o Congresso para ele vai ter que, na realidade, se ele realmente for confirmado como vitorioso, ele vai ter que conquistar um Congresso inteiro, né? Valdemar tá aí mesmo, né? Valdemar da cota... O PT é o segundo partido e o maior do Valdemar. Então, isso não é problema. Concordo com... Depois eu parei para pensar, concordo com Dumas que o Senado é a dor de cabeça, não os deputados. O problema é o Senado. Porque Valdemar tem menos efeito no Senado, menos poder de convencimento no Senado do que perante os deputados. Continuo dizendo, não quero Lula, mas não vejo esse Lula tão bumba meu boi como muita gente espera. E outra, também o fato da idade dele, ele vai acabar passando alguma coisa se ele vencer e for para uma tentativa aí de reeleição, não vai ser mais ele, né? Com certeza vai ser Alckmin. Eu não sei. Você viu quando teve a Paulista, teve um acordo, né? Pô, e legal esse acordo. Foi combinado que quem fosse primeiro lugar na pesquisa, no voto, teria a Paulista no domingo. Foi um acordo de cavalheiros feito entre a base de Bolsonaro, a Polícia Militar. Eles tiveram uma reunião na quinta-feira, que eles combinaram. A base de Bolsonaro se reuniu com a Polícia Militar de São Paulo, junto com a base de Lula. Olha, não sabemos quem vai ganhar. Não sabemos nem se vai ter um vitorioso domingo. Mas quem for primeiro lugar na apuração, leva a Paulista no domingo. Boa. Pode ser para manifestar, para que for. Quem foi o Lula. E eu assisti um bom pedaço, assisti vários ali naquele dia, né? Assisti Lula, Haddad, Bolsonaro e etc. E quando chamaram o Alckmin, rola uma pequena vaia. Alckmin está sendo engolido pela boa parte do PT e não aceito. Então, vai ter que mudar muito esses 4 anos, que eu espero que não mude, que eu não quero o Lula presidente, para poder o Alckmin ser aceito. Mas se o Lula for realmente eleito aí, eles vão ter 4 anos para se acostumar com o Alckmin. Eu acho que Alckmin não é raiz, ele não é da base do PT. Então eu não sei se ele seria um Lula 2, se viria um Haddad, não sei. Literalmente não sei. Vamos aguardar, vai ser complicado.
essa eleição, vamos ver o que vai rolar. E não esqueça que Lira foi eleito na base de Bolsonaro, sim. Apesar de ser Alagoas, ser família Calheiros, que teoricamente é Tebet, mas estava Lula nos bastidores. Ele foi eleito na base do Bolsonaro, mas é Arthur Lira, né? Então, Vera do PSTU ou Felipe Dávila, ele estava na situação. Boa. Cabral, a gente já está se encaminhando. Mas se Deus quiser, não vai dar Lula. Mas antes de encerrar, eu queria que você falasse rapidamente do leilão NTNF. Pô, uma notícia excelente. Hoje de manhã teve leilão de NTNF. NTNF é um título emitido pelo Tesouro todas as quintas-feiras, que é hoje. Ele é um pré-fixado com pagamento de cupom, que gringo ama esse título. Gringo, historicamente, compra esse título. Gringo, por característica, repara, tudo que você escuta lá fora, você escuta 10 anos. Ah, não sei o que, os juros de 10 anos. Então, esse título é 29,33. Então, ele é alguma coisa próxima de 10 anos que daria 32. Então, gringo gosta muito desse título. Há aproximadamente 6 semanas, gringo estava fora. E hoje eles entraram com bom volume e com taxas caindo. Então significa que o leilão de título público hoje foi excelente, com destaque para a NTNF. Tomara que nas próximas quintas isso continue. O que significa um cara que estava fora da nossa dívida voltando, que é o gringo. Tomara, literalmente tomara. Foi excelente o leilão. Eu não digo isso da F, já deve ter de 6 a 8 semanas. Legal. Você não fez o... Eu esqueci o pendrive em casa. Ah, poxa, mas você aí já não fiz a tabela. Cabral. E eu vou fazer em casa, para poder criar o hábito do Twitter, tá sempre lá. Então, daqui a pouco eu faço em casa. Faz pro programa também. Sim, eu marco o povo daqui. É que você não tem Twitter. Eu marco a Isabela e o Felipe. Tem? Tem. É que eu quase não uso. Ah, então, pô. Aí eu marco a Isabela e o Felipe. Twitter é muito... pra molecada. Tô brincando. Vamos lá. Valeu, Cabral. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã Gani volta? Amanhã Gani volta. Então, estamos nós três aí. Amanhã o programa é maior, né? Eu tô perdido. Amanhã é o quê? Amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Acho que eu não tenho certeza. Vou saber daqui a pouquinho. Saber do podcast. Mas vamos ver. Tamo junto aí amanhã, então. Valeu, Cabral. Abraço. É isso aí, gente. Valeu, obrigado por vocês terem deixado aí as suas opiniões a favor, contra, o que vocês quiserem. Afinal, isso daqui é um programa de debate. Estamos aqui para isso. Valeu, gente. Um abraço para vocês. BMC Market fica por aqui. Você assiste agora o Você com Dinheiro com Felipe Ferreira. Eu volto às 4 da tarde com o Top News e o fechamento de mercado. Um abraço para vocês. Até já.